aqui hoje com meu amigo, meu colega, Carlos Pereira, torcedor do Esporte Clube do Recife, campeão da Taça das Bolinhas. E o Carlos Pereira, que é um dos nossos grandes cientistas políticos aí, ele vai falar hoje um pouco sobre uma pesquisa que ele vem desenvolvendo junto com outros colegas sobre o posicionamento do eleitorado ou da população, de modo geral, diante dessa questão do coronavírus e como isso altera as percepções políticas. Então, primeiro dar as boas-vindas para o Carlos e pedir para ele falar um pouco dessa pesquisa, do que já saiu sobre ela, os artigos que ele tem escrito. E aí, Carlos? Valeu, Cláudio. Muito bom estar aqui com você. Já na terceira semana e meia, eu acho, de confinamento aqui do isolamento social. Semana passada comecei a apresentar os sintomas da gripe. Não acreditei muito que estava contaminado. A minha mulher começou a apresentar sintomas mais fortes e decidimos testar na segunda-feira e ela deu positivo e eu dei negativo. Eu acho que eu sou um falso negativo. Mas é uma doença. Você é médico, né, Carlos? Pois é, uma doença esquisita, porque às vezes a gente pensa que está melhor, ela não é linear, ela em alguns momentos ela pega você mais, em outros momentos menos, mas eu acho que no cômputo geral a gente está melhor. Mas não desejo isso para ninguém, é uma coisa chata. Então estamos aqui de quarentena forçada. Eu não sei nem como peguei esse negócio, porque estávamos em isolamento, fazendo só exercício físico na lagoa e de repente pegamos, mas está tudo bem, estamos aqui firme. Bom, a pesquisa ela surgiu muito em função do isolamento, né? Então, assim, a gente no isolamento, eu vendo esse fenômeno social acontecendo, e a pergunta que eu me fazia era quais seriam as consequências políticas disso, especialmente porque o isolamento, a meu ver, criou um novo tipo de polarização, não só no Brasil, mas no mundo, em que uma série de governantes, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde, preferiram graus variados de isolamento social, enquanto outros governantes, em particular o presidente Bolsonaro, defendeu, vamos dizer assim, ou priorizou, tentou minimizar os impactos do novo coronavírus para a saúde das pessoas, especialmente o risco de sufocamento do sistema de saúde e, vamos dizer assim, priorizou na sua interpretação, eu acho que até certo ponto legítima, das consequências econômicas desse isolamento, que são reais. Então, diante dessa polarização, a minha preocupação era tentar ver como as pessoas estavam reagindo a isso, como as pessoas estavam se posicionando sobre isso. E tem vários aspectos nessa pesquisa. Essa pesquisa contou com o apoio do jornal Estado de São Paulo, do Estadão, que disponibilizou essa pesquisa na sua rede de mídias sociais, especialmente o WhatsApp. E tivemos quase 9.000 respostas, quer dizer, foi um contingente razoavelmente grande de respondentes no Brasil inteiro, embora o contingente maior, em torno de 40% dos respondentes em São Paulo, depois o segundo contingente em Minas e em Rio, no Rio de Janeiro, e pingados no Brasil inteiro. Então você tem uma representação nacional, embora o Sudeste esteja sobre-representado. Também teve uma distribuição razoável do ponto de vista de renda, dividiu praticamente meio a meio entre mulheres e homens, bom, eu acho que é representativa da realidade. E tem pano para as mangas para a gente explorar nesse survey, nesse questionário. O questionário ele tinha, vamos dizer assim, uma intenção inicial, embora não se revelou efetivo na amostra completa, só se revelou o tratamento que a gente fez no pré-teste. No pré-teste, a gente fez apenas com a nossa rede de WhatsApp, minha e dos meus coautores, e teve em torno de 1.000 respostas. Nessas 1.000 respostas, inclusive, eu escrevi uma coluna no Estadão na última segunda-feira, a gente tentou abordar apenas um aspecto que seria até que ponto é crível, é factível
uma estratégia do presidente Bolsonaro de transferir a responsabilidade de uma potencial crise econômica diante da política de isolamento social defendida pelos governadores. Como você sabe, em regimes presidencialistas, como o brasileiro, presidentes por terem uma base eleitoral nacional, normalmente eles são responsabilizados por políticas nacionais, por políticas universais. Então, assim, se a inflação sobe, se o desemprego aumenta, se você tem um descontrole da macroeconomia, é muito difícil o presidente transferir essa responsabilidade para outro ator político. Ele tem que arcar com esse custo. Não é crível, ninguém vai acreditar nessa tentativa de transferência. E como os legisladores e governadores têm uma base eleitoral mais circunscrita, o distrito eleitoral é o Estado, e muitos legisladores, inclusive, são municípios contíguos, ainda menor do que o governador do Estado, eles não têm que responder por questões nacionais, eles têm que responder por questões estaduais ou mesmo locais, alimentar essa rede local de interesses. Então, dada essa diferença de preferências, é muito difícil o presidente transferir essa responsabilidade. Então, a pergunta era, mas será que diante de um choque exógeno, como essa pandemia do novo coronavírus, será que essas expectativas de preferências dos eleitores iriam se manter? Ou será que o presidente seria efetivo? E os resultados foram muito interessantes no pré-teste, que mostrou que a grande maioria dos brasileiros, quer dizer, quase mais de 70%, consistente, inclusive, com as pesquisas de opinião do Datafolha e dos outros órgãos e institutos que estão pesquisando também, discordam da estratégia do presidente, avaliam mal a decisão do presidente de minimizar os riscos da pandemia e incentivar, inclusive, os brasileiros a saírem de casa, a voltar para o trabalho, e uma avaliação muito positiva dos governadores. Entretanto, no pré-teste, quando a gente deu aleatoriamente 2 choques informacionais, o primeiro choque informacional foi uma autocrítica do prefeito de Milão, que no início da pandemia ele também, como o presidente Bolsonaro, menosprezou, só que o prefeito de Milão se engajou, inclusive, numa luta aberta, defendendo que criou, inclusive, um hashtag para as pessoas saírem de casa, voltarem para o trabalho. E quando a pandemia teve aquele vídeo até, né, Carlos? Exatamente. Teve um vídeo que depois então, a SECOM aqui quase fez uma cópia dele, que no fim acabou miando, né? Exatamente. E aí ficou muito explícita a posição do prefeito de Milão, e depois, quando ele viu que o número de mortes em Milão cresceu de forma exponencial, inclusive vários dos seus amigos pessoais vieram a falecer, ele veio a público e fez uma autocrítica da posição original. Então, esse era o choque informacional de saúde, e também tinha um choque informacional do impacto econômico, né? De acordo com os cálculos do economista Samuel Pessoa, da GV, ele calculou que o isolamento social vai gerar, pelo menos, uma retração de 3 pontos do PIB. Isso, inclusive, hoje em dia, tem economistas que estão prevendo uma retração ainda maior do que isso. Então, esses choques eram dados de forma aleatória. Para alguns grupos recebiam os 2 choques, outros respondentes recebiam apenas um choque, outros grupos respondentes recebiam apenas o segundo choque, e tinha um 4º grupo que não recebia nenhum choque. Então, a ideia era saber se esse tratamento, o grupo que recebia esses 2 tratamentos, ou um deles, se diferenciava do grupo que não recebia nenhum tratamento. Então, no grupo no pré-teste, quando a gente teve essas 1.000 respostas, o que se verificava era que os grupos que recebiam, especialmente o choque informacional da retração econômica, começavam a avaliar o presidente Bolsonaro melhor e começavam a avaliar os governadores pior. Ou seja, sinalizava, ainda no pré-teste, que seria possível
o presidente transferir responsabilidade para os governadores, né? Seria possível isso no longo prazo. Mas o interessante é que quando a gente pegou a amostra maior, 9 mil casos, esse impacto desapareceu. O nosso experimento não funcionou, não foi, ou seja, os 4 grupos, não foi estatisticamente diferente, né? Então, o que a gente fez? A estratégia nossa, então, foi se centrar na análise específica das perguntas e esquecer o tratamento. Então, nessa segunda rodada, que foi justamente esse artigo que foi publicado hoje no Estado de São Paulo. Hoje você quer dizer, vamos só porque quem vai assistir o vídeo depois não vai necessariamente saber o dia, né? A gente está gravando isso aqui hoje no dia 12, domingo de Páscoa. Mas ontem à noite, Exatamente. dia 11, já estava disponível na internet, né? Exatamente. Foi disponibilizado ontem à noite na internet e foi publicado fisicamente no jornal hoje, no Estado de São Paulo. Dia 12. E o outro artigo, só para aproveitar que eu já te interrompi, o outro artigo, o primeiro, saiu no dia 6, né? Segunda-feira. Exatamente. Segunda-feira, as colunas quinzenais que eu tenho no Estadão, às segundas, né? Legal. Mas nesse segundo artigo, o que nós tivemos uma outra preocupação, não transferência de responsabilidade. A questão fundamental é que nos chamou muita atenção nos resultados que obtivemos na pesquisa, que tinha uma parcela significativa de eleitores do presidente Bolsonaro, que nós caracterizamos como os respondentes que se auto-identificaram como de centro-direita e direita, ou seja, o âmago, né, o núcleo de eleitores do presidente Bolsonaro. Deixa eu só te perguntar uma coisa sobre esse ponto, que é um ponto que eu acho interessante da pesquisa. Você, na realidade, de alguma maneira, assumiu que esses eleitores localizados nesse âmbito do espectro ideológico, eles são os eleitores que, vamos dizer, mais provavelmente votaram no Bolsonaro. Você não chegou a perguntar Exatamente. diretamente para eles se eles foram ou não eleitores do Bolsonaro na última eleição, né? Não perguntamos isso. Inclusive, essa pesquisa colocou uma série de outras questões para mim, porque entender esse eleitor do Bolsonaro passou a ser, para mim, a pergunta-chave, dado que foi esse eleitor que apresentou uma mudança de comportamento, certo? Os eleitores de esquerda, de centro-esquerda e de centro permaneceram nas suas posições, certo? Ou seja, apoiando os governadores, se opondo a Bolsonaro, apoiando fervorosamente a política de isolamento social. Então, foi bem consistente em todas essas perguntas, esses eleitores de esquerda, de centro-esquerda e de centro. Mas os eleitores de centro-direita e de direita, esses eleitores apresentaram um deslocamento. Então, isso é que foi interessantíssimo na pesquisa. Eles tiveram um contingente grande, 46% desses eleitores que, teoricamente, votaram em Bolsonaro, que fazem uma avaliação negativa do presidente em relação à pandemia, em relação ao tratamento que ele está dando à pandemia, e especificamente no que diz respeito à política de isolamento social. E o que é mais interessante, Cláudio, é que nós colocamos uma pergunta se os respondentes conheciam alguém que tinha sido contaminado pelo coronavírus e qual o grau de gravidade disso, se tenha sido contaminado e teve uma doença leve, se recuperou, talvez como eu espero, ou que teve gravidade e foi hospitalizado, mas se recuperou, e uma outra opção que teve gravidade, foi hospitalizado e veio a falecer. E o que observamos é que, especificamente nesses eleitores de centro-direita e direita, quanto mais grave era a percepção de que alguém próximo a ele conhecia que apresentou risco real de morte, ou se aproximou da morte, ou mesmo veio a morrer, mais crítico à política do Bolsonaro ele era, e mais favorável à política dos governadores. E aí é que ficava claro essa divisão, né? Então, por isso que o título do artigo, bem provocativo, é justamente
essa de quem, de certa forma, tem medo da morte, se aproxima os polos. Quer dizer, a polarização que a gente verificou, não só no Brasil, mas no mundo, né? O mundo vem se polarizando por vários assuntos, né? Imigração, religião, etnias, Até remédio agora, né? Pois é, o mundo se polariza muito e a sensação que se tem é que o mundo está dividido e esses grupos não conversam entre si, eles procuram informações que reforçam as suas crenças iniciais, né? Então, outras pesquisas que eu participei, eu já demonstrei que quanto mais próximo ideologicamente você está de um determinado ator político, menos crítico você é aos potenciais desvios que ele tem do ponto de vista ético e corrupção e tudo mais. Então, e por mais que você dê informações sobre isso, ocorre um processo de negação ex ante dessa informação. Agora, se você der uma informação positiva, ocorre o consumo dessa informação. Se a informação é negativa, ocorre a rejeição. Em todos os dois grupos, não é só na direita nem na esquerda. O problema é a ideologia. Porém, quanto mais ideologicamente consistente você mais viesado você é para consumir informações que reforçam a sua crença original e negam outros aspectos. Então, a ideologia, ela muda a lente com que você enxerga o mundo, né? Exato. Eu diria até que ela cega. Ela mudar cega... a lente talvez seja... E talvez eu acrescentasse até uma coisa, né? Não só ela cega, né? Mas também acho que tem um outro elemento, né? Quanto mais perto do extremo de qualquer um dos espectros o indivíduo está, eu entendo que mais ele enxerga o outro lado como muito distante dele. Ou seja, o cara de extrema esquerda enxerga um centrista como alguém de extrema direita. O cara de extrema direita enxerga um centrista como uma pessoa de extrema esquerda. Daí que a gente até descobriu esses dias aí, vendo as manifestações que ocorreram no sábado, dia 11, em São Paulo e em outras cidades do mundo, que o Dória, por exemplo, é comunista. Né? Agora, para enxergar o Dória como comunista, só se o indivíduo tem uma lente muito peculiar para olhar o mundo. Né? Pois é, olhar o binóculo pelo lado inverso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Pois é, então a discussão desse novo paper é saber se essa polarização que está caracterizando o mundo, e especialmente o Brasil, especialmente a partir da eleição do presidente Bolsonaro em 2018, em que dois grandes grupos se forjaram, né? De um lado, o PT, na figura do ex-presidente Lula, um líder carismático, e que também tinha mecanismos de comunicação direta com o seu eleitorado, versus o presidente Bolsonaro, que tomava como antagonista extremo o PT, e o PT também tomava como antagonista extremo o Bolsonaro, e o centro ficou meio órfão desse jogo, e a sociedade se polarizou, e esse jogo, de certa forma, pelo menos na minha interpretação, ela beneficia os dois extremos, né? Tanto o PT necessita de Bolsonaro, o Bolsonaro necessita do PT. Agora, Carlos, essa é a estratégia dominante. Uhum. Desculpa, eu te interrompi. Diga. Termina aí, eu não devia ter te interrompido. Segue aí. Não, essa é a estratégia dominante desses dois grupos. Então, a minha pergunta de pesquisa era, será de novo que essa crise gerada pelo coronavírus, se ele alterou, será que foi um choque tão forte que alterou esses polos e fez com que pessoas que estão nos polos migrassem para o centro ou migrassem para o outro extremo ou não? Então, essa a motivação da pesquisa. Agora, o comentário que eu ia fazer é o seguinte, que embora eu acho que realmente há uma polarização que se produziu já na eleição de 2018 e se manteve, que é uma polarização entre PT e o bolsonarismo, eu particularmente entendo que, embora ela funcione muito efetivamente como uma polarização para fins de disputa eleitoral, ela não é, do ponto de vista ideológico, uma polarização simétrica. Eu acho que o PT está muito mais perto do centro do que o bolsonarismo está perto do centro. O bolsonarismo é muito mais um movimento de extrema-direita, enquanto que o PT é um partido de esquerda ou de centro-esquerda até. Então, a gente tem uma polarização assimétrica aí. Ela funciona para fins eleitorais, mas eu acho que ela não pode ser tomada
como se os dois lados fossem equivalentes do ponto de vista do seu posicionamento ideológico. Eu acho que você tem razão disso, mas assim, eu, eu, eu não estou nem medindo a distância. Eu tô mais tentando identificar a necessidade desses polos de se retroalimentarem, né? Ou seja, ela funciona para a Ou seja, disputa, né? é ruim para o PT, como também é ruim para o Bolsonaro, se um desses polos se enfraquece e alguém entre esses dois polos se fortaleça. Entendeu? Se alguém se fortalece entre esses dois polos, vai quebrar essa polarização e ameaça um dos dois, porque é mais ou menos essa a expectativa que eu imagino, né? Mas assim, o que verificamos é que, de fato, essa crise do coronavírus, ela trouxe um novo elemento, né, para o jogo, porque do mesmo jeito como eu verificava o espectro da esquerda, que tem variações de eleitores, por dizer assim, tem os eleitores que são orgânicos do PT, que são militantes, vamos dizer assim, que são voz ativa, que são coesos, e estão com o PT e com o presidente Lula, independente de qualquer coisa, quer dizer, estão ali. Eu também identificava isso no lado bolsonarista. Então, tem um núcleo duro de eleitores que estão ideologicamente consistentes e não abrem mão disso, e tudo que chegue de forma crítica, ela vai ser, ao mesmo tempo, desviado, dado que você tem um escudo protetor muito forte. Mas, ao mesmo tempo que tem esses dois núcleos, você tem eleitores na franja desse núcleo, como satélite desse núcleo, que eu chamei no artigo de eleitores pragmáticos, que, de certa forma, estariam apoiando o presidente Bolsonaro, não porque são retrógrados como ele, ou pelo menos têm uma visão de mundo tão conservadora como ele, tem um projeto tão conservador de país e nos costumes e no meio ambiente, com relação às minorias, ou mesmo, vamos dizer assim, em aspectos da democracia. São eleitores que, embora apoiem o presidente Bolsonaro, são democratas, são pessoas que defendem as instituições, defendem casamento gay, defendem liberação da maconha. Quer dizer, tem vários eleitores nessa franja que são liberais do ponto de vista cultural. Então, eu gostaria de saber se esses eleitores da franja, que eu já percebia que já estava desgarrando do Bolsonaro por vários outros aspectos relacionados a esses desvios do Bolsonaro que incomodavam, mas como esses eleitores são pragmáticos, e o Bolsonaro até então estava ofertando o que lhes interessava, que era equilíbrio macroeconômico, não gerando crescimento econômico robusto, mas pelo menos inflação sob controle, redução da taxa de juros, quer dizer, a macroeconomia estava relativamente sob controle, supostamente ofertando lei e ordem, e, acima de tudo, ofertando contenção do petismo, e essa franja se mantenha unida, se mantenha dando suporte a essa estratégia do presidente Bolsonaro. Mas, com a pandemia, e a pandemia ter lidado com uma mercadoria que era muito cara para as pessoas, que é a morte, as pessoas têm um medo intrínseco da morte, eu incluído. A gente tem um filósofo político, Thomas Hobbes, que percebeu isso já, inclusive, há bastante tempo, né? Pois é. Então, assim, eu não negocio com a morte, eu não tenho nenhuma atração por ela, pelo contrário, eu acho que qualquer alternativa é pior do que a morte. Então, dado como muitos eleitores também podem compartilhar comigo desta preferência, e como essa, vamos dizer assim, essa polarização, ela envolveu esse artigo, envolveu essa mercadoria que é a vida,
eu acho que talvez o erro de cálculo do presidente Bolsonaro foi não ter sacado isso, não ter percebido que o que estava em jogo era um medo atávico das pessoas, era um medo intrínseco de morrer. Então, as pessoas estavam dispostas a qualquer coisa, inclusive de empobrecer, de perder economicamente, como todos nós iremos, fatalmente. Inclusive, os mais pobres vão sofrer muito mais sobre isso, mas estavam dispostos a abrir mão disso em função da sua proteção à vida. Eu acho que o Bolsonaro, ao não perceber isso e ele ter ido para o extremo, porque enquanto o Bolsonaro estava indo no extremo em questões culturais, ou mesmo, sei lá, meio ambiente, ou mesmo institucionais, tudo bem, enquanto esse cara estiver ofertando o que me interessa, eu fico ali na franja apoiando. Mas agora, não, agora foi demais, entendeu? Ele rompeu. A questão que fica, e que a nossa pesquisa, minha e de Amanda Medeiros e Frederico Bertolini, ainda não respondeu, e por isso talvez seja necessário um segundo momento quando essa pandemia passar, né, quando essa tragédia passar, a gente voltar a fazer essa pesquisa de opinião para saber se essa ruptura que nós identificamos desse eleitor de centro-direita e de direita com Bolsonaro, se ela é uma ruptura efetiva, se ocorreu de fato uma quebra, se o vaso quebrou, ou se de repente foi uma briga temporária do casal e que logo a logo vai se reagrupar. Né? Essa é uma metáfora que o presidente Bolsonaro gostaria muito, essa metáfora matrimonial. Pois é. Mas, assim, eu acho que isso, obviamente, que isso é tudo especulação aqui, porque a gente não tem dado para pesquisar ainda, isso vai depender muito de alguns aspectos, eu acho. Primeiro, é do número de mortes. Eu acho que, infelizmente, se enfrentarmos uma tragédia parecida com que a Itália, a Espanha enfrentaram ou vem enfrentando ainda, vai ser muito difícil essa transferência de responsabilidade do presidente Bolsonaro, porque vai ficar estampado o equívoco dessa política de se opor ao isolamento social. Essa é uma variável. Outra variável também, como você já colocou, é a alternativa. Certo? Então, assim, se a alternativa que o mercado político brasileiro ofertar ainda for a esquerda, eu acho que esses eleitores pragmáticos que romperam com o Bolsonaro em função do coronavírus tendem a voltar para o Bolsonaro. Certo? Eu acho que vai ser muito difícil, eu acho que o antipetismo é muito forte. E o que é mais interessante também é que em toda essa pandemia, a esquerda está completamente ausente desse debate. É impressionante isso, né? Eu não sei se você viu essa semana. Ela não conseguiu se reposicionar nisso, né? Nada. Então, assim, eu vi uma live quer dizer, eu não vi total porque eu desliguei, porque eu perdi a paciência, para ser muito sincero, mas vi uma live do ex-presidente Lula com o deputado Paulo Pimenta e mais uns governadores do PT, eu acho que foi aquele Wellington, esqueci do qual estado que ele é governador. Wellington Dias, do Piauí? Exatamente. E, cara, eles fizeram uma live de quase, sei lá, 40 minutos, 1 hora, e a grande preocupação deles, cara, era criticar a Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Então, assim, isso é de uma cegueira absurda de não perceber que o mundo mudou, até porque o ex-presidente Lula está solto. Então, assim, essa agenda do Lula livre morreu e o PT não sacou isso. Então, assim... Ou seja, o que você está falando é que tinha uma onda passando, o pessoal podia surfar nela e está deixando a onda passar. Poxa, o Bolsonaro está dando todos os motivos para ter uma oposição vigorosa e quem está, de certa forma, vamos dizer assim, ofertando uma alternativa nessa janela de oportunidade dada pelo Bolsonaro são os governadores não do PT, são os governadores de centro-direita. Tanto que o inimigo assim, principal deles hoje virou o Dória, né? Daí essas manifestações, exatamente, várias dela nominando o Dória, que cá entre nós, há pouco tempo atrás era Bolsodória. Pois é.
Mas a política é muito dinâmica, né? Isso até bem pouco tempo também o ex-presidente Lula era, era, era Lula Maluf, Maluf Lula. Então assim a política é dinâmica. Eu não quero nem analisar do ponto de vista moral. É muito mais do ponto de vista político-eleitoral. Sim, da disputa Dentro da eleitoral, né? política. Você de repente transforma um aliado recente num adversário ferrenho. Ou seja, você Pois enxerga é, nele alguém mais perigoso para suas ambições eleitorais do que aquele que seria o seu antagonista principal. exato. Eu acho que por isso que eu acho que o Bolsonaro ficou tão é, é, desequilibrado com, com essa pandemia, porque ele não conseguiu encaixar a narrativa, dado que o PT não veio para ofertar para ele o antagonismo tradicional, e quem veio foi o Dória, foi o Witzel, ofertando uma coisa que interessava a maioria dos eleitores, que era a vida. Ele ficou sem discurso, ele ficou deslocado. E apostando numa possibilidade de um impacto menor, sanitário e de mortes, e de um impacto econômico relativamente forte, e ele pudesse transferir essa responsabilidade para os governadores. Então, essa foi a estratégia do Bolsonaro, e que se revelou, pelo menos no curto prazo, equivocada. Ele perdeu o espaço político, ele passou a imagem de uma pessoa fria, de uma pessoa mesquinha, despreocupada com a vida das pessoas. E até mesmo Aqui, por irresponsável, exemplo, né? eu moro aqui em Ipanema, né? Eu moro aqui em Ipanema, que é um reduto, vamos dizer assim, classe média alta, gente rica. E, teoricamente, existe uma correlação de renda e voto favorável ao Bolsonaro, e ficou estampado nesses dias de panelaço, especialmente no último pronunciamento do presidente Bolsonaro na TV, um grau de animosidade, de frustração de pessoas indo para a janela e gritar contra o governo Bolsonaro de uma forma extremamente violenta, o que nota que ele perdeu apoio nesse setor. Agora, a questão é se isso é consistente, né? A questão é o quão isso será consistente, e daí o desespero dele, porque ele viu o Dória crescendo, viu o Witzel crescendo, se colocando como alternativa, o próprio ministro da Saúde sendo mais bem avaliado do que ele. Isso gerou também animosidades internas no governo, gerou problemas de coordenação interna do governo. Então, ele optou por esse jogo. Na minha interpretação, ocorre uma espécie de uma divisão de tarefas. A minha tarefa, eu, presidente Bolsonaro, é eu ficar alimentando meu núcleo central, o meu núcleo ideológico, que me dá sustentação, Aquela coisa em enquanto os torno meus dos ministros 30% governam. ali, né? Exatamente. A gente não sabe precisar quanto é isso, né? Mas que hoje Eu acho que ainda esses é uns 30%, 30%, né? eu acho que nesses 30% ainda tem essa franja pragmática. Nem todo Provável. pragmático saiu. Nem todo pragmático saiu. Tem muitos pragmáticos ainda que não veem alternativa. O mercado político ainda não ofertou, ainda está muito distante da eleição, ainda não ofertou uma alternativa concreta que possa rivalizar. Mas se a gente Que tomar um possa, não só pouco, rivalizar, possa atrair. mas se a gente tomar um pouco a posição de certas lideranças, que eram lideranças importantes para o bolsonarismo, estou pensando aqui, por exemplo, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, se uma parcela do eleitorado seguir o movimento desse tipo de liderança, e eu falo do Caiado porque ele era até outro dia talvez um dos mais fiéis bolsonaristas, né? Ele foi um dos bolsonaristas de primeira hora, né, na política brasileira, Sim. no Senado, né? Foi um dos primeiros senadores a abraçar o bolsonarismo e alguém, digamos, de uma tradição política muito mais enraizada do que o próprio Bolsonaro. Ele não era um backbencher, né? um cara da turma do fundão, ali, um baixo clero do baixo clero, como era o Bolsonaro. Ele era um insider, né? Ele era um político importante, uma liderança importante da direita. E ele rompe com o Bolsonaro de maneira clara. Até no encontro que eles tiveram aí no dia 11, né, em que o Bolsonaro foi lá inaugurar um hospital, produziu mais uma aglomeração daquelas que ele tem produzido,
o Caiado ficou não só distante dele, mas teve uma relação bastante fria com o presidente Bolsonaro, né? Não, não resta dúvida. Eu acho que essas fraturas no campo conservador vão existir, porque cada vamos dizer, segmento do eleitorado vai dando sinais para esses políticos, né? Então, o Caiado deve ter percebido claramente que o eleitor de Goiás, que lhe dá sustentação, começava a não, vamos dizer assim, partilhar das posições do presidente. Então, foi necessário esse rompimento para sinalizar essa diferença. Mas, de novo, eu acho que quando acabar essa pandemia, esse tsunami, é fundamental fazer essa pesquisa de novo para tentar identificar se essa ruptura, se ela é consistente ou se ela é episódica. Obviamente que como em todo relacionamento humano, e o relacionamento político também é um relacionamento humano, quando você apresenta rompimentos importantes, isso deixa cicatrizes, e cicatrizes importantes. A gente não vai saber ainda qual o tamanho dessa cicatriz. Então, a gente tem que esperar e observar e coletar mais informação para chegar a um diagnóstico mais preciso. Mas o que eu acho que é fundamental destacar nessa pesquisa é que a polarização ela vamos dizer assim, mudou de perfil. A pandemia foi capaz de alterar os termos dessa polarização, né? E um grupo considerável de eleitores do presidente Bolsonaro se afastou dele. Isso é novo, e isso é interessante, mostra o quanto polarização é dinâmica, ela pode flutuar e alcançar outras dimensões. Eu acho que isso é que eu gostaria de destacar. Muito bom, Carlos. Eu queria falar um pouquinho dos gráficos que você colocou no seu artigo, tá, que eu acho que é interessante olhar para eles. Eu vou colocar eles aqui na imagem, mas se você tá. puder olhar aí os seus gráficos, a gente conversa um pouquinho sobre eles. Eu estou vendo aquela figura 1, né, o primeiro gráfico do seu artigo. Tá, okay. Né? Essa linha preta é a mediana, né, que você está passando aí no meio de todos eles, né? Exatamente. É muito interessante olhar isso aí, né? Porque essa linha, essa mediana, por exemplo, da direita, né, desse primeiro gráfico, mostra o seguinte: a mediana ainda está, digamos, muito mais perto dos que concordam com o presidente do que dos que discordam, né? Enquanto que a centro-direita... Na direita. Isso, na direita. Vamos dizer, aquilo que a gente pode dizer que talvez seja mais o núcleo duro do bolsonarismo, né? Enquanto que a centro-direita, a mediana está exatamente no meio, em cima do indiferente, né? Ou seja, há uma divisão muito clara, né? Se essa franja dos pragmáticos a gente pode, de alguma maneira, equivaler à centro-direita, é aí que a divisão está acontecendo de maneira mais intensa, né? Mais robusta. E isso em relação à avaliação do presidente, né? Porque sim, do presidente. Aí a figura pessoal. Mas o que eu acho mais legal é quando você compara esse gráfico com o da direita, que é a avaliação dos governadores, porque aí você vê claramente que a mediana vai concordar com os governadores, ocorre um rompimento mesmo, né? Aí tem um conjunto de eleitores mais robusto que racha mesmo, né, com o bolsonarismo. Ainda mantém um núcleo duro ali, né, que discorda, grande, mas tem uma maioria que vai para os governadores. Então, o que mostra que deve ter gente que concorda ao mesmo tempo na direita, né, com o presidente e com os governadores, né? Pois é. Embora isso não seja muito possível logicamente, né? Na realidade, 60% dos de direita e centro-direita estão apoiando os governadores e apenas 35% estão sendo contra os governadores, né? Discordam dos governadores. Então, quer dizer, é bem sólido, né? Sim, não, mas o que eu estou querendo dizer quando a gente pega só o gráfico da direita, você tem, vamos dizer, essa mediana muito mais do lado dos que concordam com o presidente. E a mediana também está perto dos que concordam com os governadores. O que me leva a crer que deve ter uma sobreposição grande entre eleitores de direita, que ao mesmo tempo que concordam com o presidente, concordam com os governadores, né? O que é meio difícil de resolver no ponto de vista da lógica, mas dá para entender do ponto de vista da ideologia, né? Exatamente. Isso não é linear, né? Essa preferência não é linear. É muito difícil
o presidencialismo também tem isso, né? Tem as figuras carismáticas são importantes. Você abandonar figuras carismáticas, por mais que você discorde da política, ou você concorde com a política de um potencial adversário, mas é difícil você desgarrar da figura que lhe dá identidade, né? Sim. Que faz sentido, né? Uma outra coisa que me chamou É muita legal essa figura. Embora Uma outra coisa que me chamou muita atenção aí nessa primeira figura, nesse primeiro gráfico, é o eleitorado de centro-esquerda, né? Sobretudo quando a sim, gente compara o eleitorado de centro-esquerda com o eleitorado de esquerda. Tem mais gente concordando com o Bolsonaro no eleitorado de esquerda do que no eleitorado de centro-esquerda. E tem mais gente concordando exatamente. com os governadores no eleitorado de centro-esquerda do que no eleitorado de esquerda, né? Pois é, mas eu não sei, eu acho que esse contingente aí de esquerda que se autodefine de esquerda, é melhor Sim, enfatizar sem isso, dúvida. e está concordando com o Bolsonaro, eu acho que isso aí é erro. Ou Isso é aí eu acho que erro, foi erro de autoidentificação. ou é o radicalismo, né? Quer dizer, quanto mais perto do É, polo você está, também. mais às vezes você acaba, em alguns aspectos, se parecendo com quem está no outro extremo, né? É Talvez verdade, seja é esse verdade. contingente do eleitorado mais de extrema esquerda que acaba, em alguns momentos, se parecendo mais com o eleitorado de extrema direita do que o contrário, do que o eleitorado de centro-esquerda, né? Talvez seja É isso, né? verdade, é verdade. É. Pode ser. Essa é uma boa observação. Até porque isso é Agora, consistente, né? Quando a centro-esquerda, gente olha os outros gráficos, essa diferença reaparece nas outras perguntas, né? é, essa coisa do isolamento social e do que é Uhum. a figura 2 e o tempo de isolamento, aí fica bastante claro, né? Sim, É, é, o isolamento, a grande maioria do eleitorado conservador foi favorável ao isolamento e por tempo indeterminado, o sim. tempo quando for necessário, né? Eu imaginava que interessante isso que você observou. Eu imaginava que pessoas que tivessem, que isso aqui não foi correlacionado com renda, por exemplo, nem Uhum. tampouco com estabilidade, certo? Uma das hipóteses era que funcionário público que tem estabilidade fosse muito mais favorável ao isolamento por tempo indeterminado, dado que não tem o que perder, né? Tá em casa, tem estabilidade, não vai ser demitido e o seu salário não vai deixar de entrar todo mês. Já pessoas que sei lá, no mercado, que não tem estabilidade e que depende da sua atividade econômica diária para fazer caixa, para ter grana no final do mês, fosse se posicionar mais contra o isolamento. Mas, embora tenha um grupo maior de pessoas que não tem estabilidade, que seja menos, que apoie menos o isolamento, essa diferença não é estatisticamente significante, né? Interessante isso. Então, renda o que mostra, mais uma vez, de que o valor vida está sendo mais importante do que grana, né? Ou, pelo menos, as pessoas estão descontando o futuro, né? Uhum. Normalmente, as pessoas descontam o futuro, né? Mas, de Então, novo, a mediana aí está mais perto da metade mesmo da distribuição quando a gente olha à direita, né? o tempo, o tempo, né? O Isso, tempo, no tempo, isso, perdão, na questão do isolamento sobre o tempo, né? Aí claramente, né? sobre o E tempo. aí, na centro-direita já caminha um pouco mais próximo da ideia do tempo necessário, e nos outros três grupos, claramente, você tem aí uma dominância da ideia de que tem que ser pelo É, tempo necessário. E aí, até nesse caso, é, mais forte na esquerda do que na centro-esquerda. Embora exato. com Mas uma diferença aí pequenininha, né? Uma diferença que não deve ter significância estatística. Mas aí também tem outras opções, porque para facilitar o leitor, a gente colocou só as opções polares, mas tem Uhum, outras, assim, nem mais um dia, mais uma semana, mais 2 semanas, sim. mais 2 meses, mais um mês, até o tempo que for necessário. Então, Mas nessa distribuição aí está existe tudo essa graduação, representado, né? Só não está escrito, né? está tudo representado, só não está escrito, exatamente, exatamente. E aí, a figura 3 aí já isola, vamos dizer assim, aí a gente só pega a centro-direita e direita. Então, a gente elimina da amostra aí quem está no centro, quem está na centro-esquerda e na esquerda e analisa só o comportamento do eleitorado, supostamente, do Bolsonaro, né? E aí eu acho que fica
muito claro aquela observação inicial que eu fiz do choque da pandemia nesse setor, né? Esse setor racha diretamente com o Bolsonaro, especialmente se eles têm conhecimento sobre alguém que foi contaminado e com gravidade, ou mesmo que venha a falecer, né? Aí, claramente, essa é a nossa proxy de medo da morte, né? Então, perguntou se você tem medo da morte, mas isso é uma proxy interessante de medo da morte, né? Conhecer alguém que faleceu. Normalmente, mudanças, tanto sociais como individuais, são muito difíceis, né? Você pode até ter, o fumante pode até ter informação de que fumar pode aumentar suas chances de ter câncer de pulmão, e que lhe faz mal, e que pode diminuir sua performance física, e seja lá o que for. Mas fumar também gera um prazer no curto prazo. Então, as pessoas descontam esse futuro e consomem esse prazer imediato. Mas, sei lá... Aí, quando o médico diz para ele, olha, ou você para ou você morre em 1 ano, aí o cara para. Não, às vezes nem antes. Às vezes nem isso, né? Mas... Às vezes funciona mais assim, um vizinho, um amigo muito próximo, um vizinho de porta, que bate morre, na sua né? porta e diz, porra, Carlos, chega agora do médico, o médico disse que eu tô com câncer de pulmão. Aí, esse é um choque tão grande que o cara diz, porra, eu posso ser o próximo. Acredito. Não, e uma coisa interessante também desse terceiro gráfico, né? É a questão, ou da terceira figura, né? Os vários gráficos que ela traz, é como muda mais, isso já valeu no anterior, né? Quando a gente olha para o tempo do que quando a gente olha para o isolamento em si mesmo, né? Porque uma coisa é ser favorável ao isolamento em abstrato, outra coisa é quando você coloca ele no tempo, porque aí você tem a questão de quanto custa se isolar, porque, sabe, se isolar por 1 semana é uma coisa, se isolar por 1 mês é muito diferente, por 2 meses é mais diferente ainda, né? E aí, quem não conhece ninguém infectado... E quando eu ainda nem tenho perspectiva, quando isso vai parar, né? Isso. Porque... Não, tanto que a mediana que ela começa, quanto menos proximidade você tem com alguém afetado pela doença, mais a mediana ela vai para perto do nem mais um dia, né? Exato. É muito interessante isso também. Muito interessante. Porque mostra o seguinte, na prática a teoria é outra, né? Ou seja, na hora que eu penso no tempo, a ideia do isolamento em si, ela ganha materialidade, né? Exatamente. Então, assim, se você não conhece ninguém infectado, se você não conhece ninguém que está infectado, você é mais sensível vamos dizer assim, apontar limites no isolamento. Mas, ao passo que você vai conhecendo pessoas que estão infectadas, possivelmente alguns dos seus ouvintes, ao saber que eu fui infectado, talvez... E não são só ouvintes, né? Porque é vídeo isso aqui. É vídeo. Mas pode ouvir também se quiser, mas aí não vê o gráfico. Exatamente. E por último, essa última em relação aos governadores e ao presidente, que aí fica muito, muito evidente como tem um contingente grande de eleitores conservadores que rompem com Bolsonaro se conhecem alguém que está infectado e especialmente se tiver gravidade, que venha a falecer. E também aumentam a concordância disso na mesma proporção. Isso é impressionante, né? Esses gráficos são impressionantes. Sim. Também, de novo, quando você não conhece, você vê os 2 roxos de baixo, né, das 2 figuras do lado esquerdo e direito. Quando você não conhece ninguém infectado, você tem uma mediana ainda concordando com o presidente, né? Com o presidente, concordando com o presidente. Mas ao passo que você vai, é como se fosse gradações, né? Conhece alguém sem gravidade, com gravidade e que faleceu, você é como se fosse uma escadinha, uma escadinha direta. Não, é perfeito. Agora, o mais curioso é quando a gente vai para a ação dos governadores e aí parece que está todo mundo na mesma, né? Todo mundo na mesma. Ou seja, os governadores realmente conseguiram eles ganharam a parada, e mesmo quando o cara concorda com o presidente, esse que não conhece ninguém infectado, ele também concorda com os governadores. Governador, exatamente. Should I stay ou should I go, né? Quer dizer, eu não sei o que eu faço aqui.
É verdade, é verdade. É Eu muito não sei, curioso. talvez a gente tenha que pensar numa pergunta no próximo rodada de survey para tentar diferenciar mais isso. Tentar diferenciar esse eleitor conservador. Quem é esse eleitor conservador, né? Será? Eles votaram em Lula em 2010, porque 2010, não sei se você se recorda, mas a gente estava Lula total, né? Turbinando o crescimento Sim, econômico, 7,5%, é, é, várias políticas de Lula, vamos dizer assim, que colocavam em risco os interesses desses eleitores conservadores, por exemplo, corrupção, é, é, ou mesmo mesmo certas políticas sociais, né, que é, esses eleitores conservadores muitas exatamente, vezes não gostam delas, né? A gente pode lembrar como se ou falava mal do mesmo, Bolsa Família lá no começo, né? ou mesmo uma posição muito crítica do presidente Lula na época, com a mídia, Sim. é, Embora perto do Bolsonaro, o defendendo. Lula era um cordeirinho, né? Mas o Lula e também a Dilma chegaram a elaborar projetos que não tinham um perfil de controle da mídia, mas que a mídia assim o interpretava, né? Que era Uhum. como se fosse mais controle, mas era muito mais uma regulação de mercado, mas Exato. passava a imagem De uma como se regulação fosse um de controle, conteúdo, então né? o conteúdo e tudo mais, E não era, né? é, mas em última instância, o que envolve aí é a percepção, né? Vamos dizer, Sim, como as pessoas você tem razão. percebem isso, né? Como então, é, é, será que esse eleitor que estava, vamos dizer, o pragmático eleitor do Lula, né, que não era lulista ideológico, será que era o mesmo pragmático do Bolsonaro? É interessante isso. Por exemplo, como é que esses caras se posicionam sobre, sei lá, um aspecto caro para a democracia, que é a presença de militares no governo? Eu não tenho a Uhum. mínima ideia como é que é isso. Pronto, você já É, tem o tema para nova pesquisa. eu não sei, eu vim conversando com o Otávio Amorim Neto, ele que vem me sugerindo isso, de colocar questões relacionadas a militares, né? Porque Porque é interessante que isso eu acho que é uma coisa curiosa, porque até eleitores mais ao centro e até mais à esquerda, às vezes enxergam nos militares uma barreira de contenção às loucuras do Bolsonaro, né? Como se os militares fossem figuras mais racionais, mais pragmáticas e menos ideológicas que o Bolsonaro, pelo menos em grande parte. E aí talvez essa leitura sobre o papel dos militares não seja tão simples de fazer, né? mas de certa forma comparado, porque eu acho que vamos dizer assim, para entender Bolsonaro, pelo menos na minha interpretação, eu acho que a gente tem que entender a sua escolha básica, né? Eu discordo dos que interpretam que Bolsonaro é, é louco. Eu acho que isso é uma interpretação rasteira. Louco às vezes E no sentido muito mais metafórico, né? De alguém com ações metafórico. atabalhoadas, ações desastrosas, que não calcula muito bem, talvez, todas as consequências daquilo que faz, ou que tem ações que, vamos dizer, ele pouco se importa com os efeitos para os outros, né? Mas eu acho que isso nasce, vamos dizer assim, do perfil. O Bolsonaro é um populista clássico, né? Sim. Do cara que se coloca ele, povo, ele é o representante legítimo do povo, O único, contra né? as elites, essas coisas. O Lula também tinha um pouco disso, mas com menor gradação. Mas o Bolsonaro ele vai isso ao extremo, ele as elites esse mosaico gigantesco, estou completamente unificado é, é, e, e, e não só isso, as elites que também roubam, que fazem uma política suja e que, ao mesmo tempo, destrói a família, é, a favor de valores que corrompem a moral, quer dizer, junta tudo isso num saco. Bolsonaro é isso. Então, ele conseguiu vender muito bem, se vender muito bem para esse eleitorado, Sem dúvida. ganhou de uma forma extremamente competente as eleições, né, com pouquíssimos recursos, e conseguiu ser a grande surpresa do jogo.
E Do ponto por de vista mais da que, competição eleitoral, né, ele era o candidato certo na hora certa, no lugar certo. Né? pois é, mas o grande lance é que toda a configuração do Congresso pós-eleições é, dotava o Bolsonaro com a capacidade dele vir a governar de uma forma muito fácil. Ele poderia ter construído uma coalizão super majoritária. Uhum. A esquerda ficou muito reduzida e em frangalhos, com dificuldades organizativas, e a direita e o centro estavam ávidos para gerar governabilidade estável e majoritária para o governo. Só que o governo se nega a isso por fazer uma associação direta entre essa forma de governar e corrupção e a negação do PT, e prefere ser minoria. E Aliás, prefere ser um governo. nesse sentido é que a gente vê como Lula era muito menos, se é que era, eu acho que nem era propriamente, populista do que Bolsonaro. Porque o Lula e o PT operavam o tempo inteiro por meio da estrutura institucional. Né? Pode ter até Ele, corrupção no no início, meio, nem, né? Mas no, negociava com o no Congresso, início, negociava com governadores. no início nem tanto. Lembra que no início o Lula foi contra a aliança com o PMDB, né, logo ali em Mas ainda 2003. assim, mas não a fazer uma aliança com outros partidos no Congresso, né? Sim, com certeza. Ele fez uma coalizão minoritária, mas fez uma coalizão. O Bolsonaro não Exato, fez coalizão, nem exato. informal. Né? Essa é a Então, diferença. assim, ele foi para o outro e foi minoritário. E hoje ele, inclusive, nem se diz que é um governo, não tem nem minoritário, porque não tem partido. Nem Então, o assim, não partido tem dele nem... ele tem mais, né? Exatamente. Então, assim, é o típico populista do povo contra as instituições, né? Exato. Tipicamente é o clássico. Então, o que resta a um populista que se nega a jogar o jogo da política? É comunicação direta. Sim. E não só comunicação direta, mas comunicação direta sempre polarizada. Sim. Então, a polarização é o modus Radicalizando, né? operandi. Então, a radicalização polarizada é o modus operandi de um populista minoritário. Sim. Né? Esse é o típico desenho de toda a literatura going public do presidencialismo plebiscitário. Uhum. Então, assim, a estratégia do Bolsonaro, até certo ponto, está correta diante das restrições de constrangimentos que ele enfrenta pelas escolhas que fez. De apostar sempre no núcleo duro, imaginando que esses alimentos quase que rotineiros para o núcleo duro vai deixar esse núcleo duro coeso e que vai lhe dar esse não só coeso, mas é um núcleo verborrágico, atuante em mídias sociais, que constrange, que é militante e tudo mais. Então, a aposta dele é manter esse núcleo duro. Não sei se você viu ontem, mas ontem eu recebi, inclusive, no WhatsApp, dia 11, né? que eles lançaram a TV Bolsonaro. Não, mas isso Bolsonaro... é notícia velha, isso é notícia requentada. Na verdade, esse vídeo é de 2018. É que por alguma razão ressurgiu agora, não sei exatamente por quê. Porque, do ponto de vista organizacional, é extremamente inteligente, né? Porque se esse contingente de eleitores ideológicos subscrevem a essa TV, ele vai ter um canal direto de comunicação e de alimentação necessária, sem nem precisar de mídias sociais, essa direta. E aí o objetivo era manter essa polarização com o PT ativa até o final do mandato e fazer com que esses eleitores de centro, mais uma vez, ficassem órfãos e não tivesse outra alternativa a não ser apoiá-lo à reeleição para evitar, mais uma vez, o grande mal. Esse era o desenho que estava perfeito. Só que a pandemia foi o choque que Bolsonaro não contava. A pandemia é um torpedo, é uma bomba atômica, porque ela... E ao contrário de outros líderes populistas de extrema-direita no mundo, ou mesmo não só de extrema-direita, né? Também populistas de esquerda, como, por exemplo, o Ortega na Nicarágua, né? Quer dizer, o Bolsonaro está muito mais perto do comportamento do Ortega, né, do que, por exemplo, no comportamento do Duterte ou do comportamento do Orbán na Hungria, que até seria, em tese, uma referência para ele, que resolveu levar a sério a pandemia, né? E até usou isso para reforçar os seus poderes autocráticos. O Bolsonaro, de alguma maneira, se perdeu no meio do furacão.
Eu não sei se perdeu. Eu acho que ele apostou. Ele apostou. Mas uma aposta Porque muito arriscada, né? Arriscada, arriscadíssima, arriscadíssima. Mas se desse certo, você só ganha muito quando você aposta muito. Se desse certo, tem pessoas, inclusive, que acreditam que vai dar certo. Porque eu tenho amigos que escreveram, inclusive hoje de manhã para mim, que se tiverem poucas mortes, paradoxalmente, o Bolsonaro corre o risco de se transformar de mito para santo. Então, é uma possibilidade que eu acho que ele está apostando nesse caminho. Isso é uma possibilidade que eu acho pouco provável. Eu também acho. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Até porque o que a sua pesquisa mostra é, se os resultados mais prováveis da pandemia se concretizarem, que é um número de mortes razoavelmente elevado, isso vai custar caro ao Bolsonaro junto ao seu núcleo de eleitores mais fiel. Exatamente. Esse é o ponto. Então, mas ele apostou, eu acho que racionalmente. Não é que eu acho que ele se perdeu, eu acho que houve uma discussão no núcleo duro. Não há só irracionalidade no núcleo duro e dizer assim, olha, como vamos reagir a esse jogo? Entendeu? Quais são as alternativas que nos estão colocadas? Dado que ele imaginava fortemente que a reeleição estava diretamente correlacionada a uma recuperação econômica do Brasil e, em função da pandemia e a estratégia proposta pela Organização Mundial de Saúde e aderida pelos governadores se contrapunha vamos dizer assim, a uma recuperação vigorosa da economia, isso colocava claramente o caminho dele em xeque. Então, não ter recessão econômica e de grandes proporções iria tirar dele, vamos dizer assim, a grande, vamos dizer assim, moeda de oferta para esses eleitores. Olha, nós fomos capazes de derrotar o petismo, nós fomos capazes de recuperar economicamente o Brasil que esses caras nos deixaram, e, de alguma medida, ofertamos lei e ordem. Essa, eu acho que eram as três grandes promessas do Bolsonaro. Então, se de repente se configura uma situação de cenário econômico desastroso, se logo mais na frente se identifica as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, se configura um quadro de envolvimento da família Bolsonaro com algum jogo menos virtuoso. Milícias, por exemplo. Pois é. Então, se isso se configura, ele só vai ter o que dizer do antipetismo, mas o petismo não é mais concorrente dele. O petismo dançou. E você acha que ele não corre o risco de até de alguma maneira revigorar o petismo, num certo sentido? Não, eu acho que não, porque eu acho que o petismo está perdendo oportunidades em cima de oportunidades. Eu acho que mas aí o problema é muito o erro do PT, mais até do que os erros do Bolsonaro. Exatamente. Eu acho que enquanto o PT tiver Lula, paradoxalmente, o PT não se colocará como alternativa concreta às eleições. Eu acho que Lula é um problema para o PT. É paradoxo, né? Porque o seu principal líder supostamente a figura mais inteligente, mais capaz de agregação interna, ele perdeu, como dizer assim, capacidade de agregação social. Mas ele é muito forte. Então, como você pode dizer não para... É um dilema de difícil solução. Mas para o PT, a melhor forma de se tornar competitivo novamente, eu acho que é se ver livre do Lula. Mas isso vai demorar tempo, né? Vai demorar tempo. Ele é uma figura importante e vai estar influenciando o jogo. Então, como o petismo ainda está perdido nessa estratégia de sobrevivência política do Lula e não ofertando saídas reais, concretas para o que a população está enfrentando, a população vai estar perdida, a população vai ter desemprego, está com medo de morrer, a
população está com medo de ser infectada, de ir para um hospital público e não ter respirador. Então, essas coisas. Assim, eu, que tenho seguro-saúde, que sou classe média alta, quando me deparei com minha mulher infectada, eu tive todos esses sonhos terríveis na minha cabeça, todas essas imagens angústias, de ter que enfrentar Porra, então, assim, depois de 10 dias de doença dentro de casa, a gente vai pulando essa fogueira. Mas... E nem São Mas, João assim, vai ter, né? Você que é um pernambucano deve estar muito ressentido com essa falta de São João esse ano, né? Pois é. Muito bem. Carlos. Só dentro de casa. Tá certo. Carlos, e as bandeirinhas estão aí atrás, inclusive, já, né? Tá bom, já estão aqui, mas são dos meninos. Carlos, quero te agradecer muitíssimo aí por participar dessa conversa aqui, falar da sua pesquisa, muito interessante. Queremos ver aí os próximos resultados dela. Falar aqui no meu canal, Fora da Política Nossa Salvação. E eu espero que essa aqui seja a primeira conversa de várias, né? Até aproveitando que nós somos, além de tudo, colegas de Fundação Getúlio Vargas, você aí no Rio, eu em São Paulo, acho que a gente tem várias oportunidades para conversar, muitas vezes daqui para frente. Pô, foi um prazer, Cláudio. Ótima conversa. Me senti muito à vontade. Boa sorte nessa nova iniciativa. Tá? Tá bom, Carlos. Super obrigado e até a próxima. Um grande abraço. Tá bom. Boa Páscoa. Obrigado para você também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal e, claro, colocar uma curtidinha aí embaixo, porque sempre ajuda o canal a se fortalecer. Obrigado, até a próxima.